Olá pessoal, vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Foi questionado aí no canal pelos alunos que prestigiam o canal Universidade da Elétrica. Professor, como é que se faz o cálculo da demanda em edifícios residenciais? Bom, então o que eu fiz? Eu elaborei uma aula para responder essa pergunta de alguns inscritos do canal que estão nessa dúvida. Então, a aula de agora é a aula sobre projeto elétrico, o cálculo da demanda em edifícios residenciais. Então, o foco é o projeto elétrico de edifícios residenciais, com foco no cálculo da demanda. Como que eu calculo a demanda? Como que a demanda é calculada? Demanda total do edifício. Então, você tem um edifício lá com vários apartamentos. A demanda total de um edifício ela é determinada pela aplicação de um fator de segurança, que esse valor é 1,2, né? Multiplicado pelo fator de segurança e a soma da demanda correspondente, com a demanda correspondente dos apartamentos mais a demanda do condomínio, ou seja, da área comum do condomínio. Então, a demanda da edificação é o fator de segurança mais a demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio. Só para registrar, demanda da edificação, demanda dos apartamentos e demanda do condomínio. Esse é o fator de segurança, 20% acima da demanda calculada. Então, é a soma da demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio. Demanda correspondente à demanda do apartamento. Ela é feita pelo produto do fator de diversidade de carga, em função do número de apartamentos, que é dado na tabela 2 a seguir, e pelo fator de demanda de diversidade F2 do apartamento, em função da área do apartamento, que vai ser mostrado na tabela 1. Então, como que eu acho a demanda dos apartamentos? É o fator de diversidade de carga F1 vezes o F2, sendo que o fator de diversidade de carga 1 ele é obtido na tabela 2, que eu vou mostrar. E o fator de diversidade F2 ele é obtido na tabela 1, e ele está associado à área do apartamento. E aqui ele é associado pelo número da quantidade de apartamentos. Então, nós já temos a demanda dos apartamentos, F1 e F2. O fator de demanda F1, que é o fator de diversidade F1, ele representa a razão entre a soma das demandas máximas de cada carga de um conjunto de cargas semelhantes e a demanda máxima do conjunto. Isso implica, né, na potência máxima da carga do consumidor dividido pela provável demanda máxima do conjunto de carga. Então, F1 pode ser calculado dessa forma e esse valor de F1 também ele é tabelado. Isso implica que o fator de diversidade ele seja sempre maior do que a unidade, né? O fator de diversidade F1 sempre será maior do que a unidade e ele é um valor tabelado. Pode ser tabelado ou calculado. Tabela 2, ela me dá o fator F1 de diversidade. Essa tabela 2 é em função do número de apartamentos. Então, vocês têm aqui a quantidade de apartamento, aqui o fator de diversidade. Quanto maior o número de apartamentos, vai subindo o fator de diversidade. Então, essa tabela nos permite calcular o fator F1. Eu tenho uma unidade com 70 apartamentos. Qual é o fator de diversidade em kVA? 46,54. Ok? Então, essa tabela permite calcular o fator F1 de diversidade. Aqui é a continuação da tabela 2, em função do número de apartamentos, você tem aqui o fator de diversidade F1, que permite calcular, né, a demanda do apartamento. Então, essa é a tabela 2. A tabela 1, ela é em função, é o fator F2, é em função da área do apartamento. Então, você tem a área do apartamento e o fator F1 em kVA, certo? Então, dessa forma, a gente consegue determinar agora o fator F2. Vocês podem observar um pouquinho a tabela, ela é em função da área. Da área me dá a demanda.
F2, né, que é o fator de diversidade. Continuação da tabela 1, né, para vocês observarem aí a quantidade, a área em função do KVA. Continuação da tabela. Essa tabela 1, só para registrar, ela é aplicável na determinação da demanda de apartamentos com área útil até 400 metros quadrados. Se a área útil do apartamento ultrapassar 400 metros quadrados, calcula-se esse fator de demanda por essa equação, onde Y é a demanda do apartamento em KVA, X é a área útil do apartamento em metros quadrados. Então, você entra em metros quadrados e aplica essa expressão. Isso quando não der para aplicar a tabela, quando a área útil for superior a 400 metros quadrados. Bom, agora já sabemos como calcular a demanda dos apartamentos e agora como calcular a demanda do condomínio. A demanda do condomínio corresponde à soma das demandas da iluminação do condomínio, da demanda de tomada, de motores instalados nas áreas do respectivo condomínio. Então, o condomínio são as áreas comuns. Então, a demanda dele está associada à demanda da iluminação, da tomada, dos motores, né? Aí eu tenho elevador, eu tenho bomba de recalque e assim sucessivamente. Aí, qual é a regra que eu utilizo para calcular a demanda do condomínio? Cargas de iluminação, 100% eu vou adotar para os primeiros 10 kW e 25% ao excedente. Se a minha carga de iluminação for 20, eu vou somar 10 mais 0,25 do excedente, tá? E 20% ao excedente. Cargas de tomadas. Carga total de tomadas. Você pega todas as tomadas, 20% da carga total. Para motores, nós vamos aplicar as tabelas 3 e 4 para cada tipo e quantidade de motor existente na instalação. Se tem um motor, nós vamos ter um determinado valor. Se tem dois, né, e vai depender também do motor, que tipo de motor é, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, as tabelas 3 e 4 vão apresentar isso. E a demanda do condomínio, ao final das contas, a demanda do condomínio é I1 mais 0,25 I2 mais 0,20 de T mais M. Só para redefinir, I1 é aquela parcela de iluminação até 10 kW. I2 é a parcela de iluminação do condomínio acima de 10. Aí é 25% de I2, certo? Só para colocar aqui na expressãozinha para facilitar o cálculo de vocês. E T é a tomadas do condomínio, cargas de tomadas do condomínio, 20%. Dito anteriormente aqui, vou voltar e mostrar para vocês. Essa expressão, ela está definindo isso aqui, I1 e I2, e aqui definindo o T, 20% do total de tomadas, tá? Então, T é a tomada do condomínio, M é a quantidade de carga de motores que eu tenho no meu condomínio. Então, é I1 mais 0,25 de I2 mais 0,20 de T mais M. Bom, aqui eu tenho a tabela 3 para motores trifásicos, né? Eu tenho a potência do motor, a quantidade do motor e aqui eu tenho a demanda específica. Se eu tenho um motor de 1 CV, tá aqui, e eu tenho 4 motores no condomínio, qual vai ser a carga em KVA? 2,89. Então é muito simples fazer a consulta nessa tabela. Basta saber a quantidade, que tipo de motor que é, se é trifásico, se for trifásico eu utilizo essa tabela, que é a tabela 3. Se eu tenho 3 motores de 7,5 CV, que está aqui, se eu tenho 3, qual a carga em KVA? 16,44. Aqui eu tenho também a tabela 4 para motores, só que agora é para motores monofásicos. Então, a gente utiliza a carga do motor. Se eu tenho um motor de 1 CV, eu tenho 10 motores. Se eu tenho 10, qual a carga que eu vou adotar? 6,552 marcado aqui. Ok, pessoal? Então, isso facilita para calcular a carga de motores do condomínio. Bom, agora vamos para um exemplo. Eu vou tirar aqui um exemplo, que é um edifício residencial do tipo flat. A área
que eu tenho, a área total do edifício útil é 13.725 metros quadrados. A área útil da administração do condomínio, 6.925. Cada apartamento tem uma área útil, cada apartamento tipo, são todos apartamento tipo, 50 metros quadrados. Quantidade de apartamentos, nós temos 136 apartamentos. E a administração, eu só tenho uma administração nesse condomínio. Então, aqui eu tenho a área importante, a área de cada apartamento e a quantidade de apartamentos. Isso vai me permitir calcular os dois fatores de diversidade, F1 e F2, para os apartamentos. Bom, as cargas que foram levantadas são o seguinte: no apartamento tipo, foi previsto uma carga de 740 watts de iluminação, tomadas de uso geral 2.800, os aparelhos previsto um chuveiro de 3.500 watts, um aparelho de ar-condicionado de 10.000 BTU de 1.650 VA. Isso são as cargas previstas para cada apartamento tipo. Para o condomínio, foi calculada uma iluminação, a iluminação do condomínio é 45.800 watts. Tomada de uso geral, 26.600 VA. Isso são dados que foram levantados, tá? Só para a gente calcular a demanda da edificação. Qual é a demanda da edificação? Nós estamos fazendo esse problema para encontrar a demanda da edificação. O condomínio apresenta ainda duas torneiras de 3.700 watts ou watts cada uma, dois chuveiros de 5.400. Os motores existentes, tem um motor do portão automático, que ele é um motor monofásico de 1 CV, tem uma bomba da piscina de 3 CV trifásica, tem 4 elevadores trifásicos de 15 CV, tem 2 bombas de recalque, lembrando que uma bomba é reserva. E tem uma bomba de combate a incêndio trifásica de 5 CV. O objetivo desses dados é que vocês saibam como calcular a demanda da edificação, para saber qual é a especificação da entrada dessa edificação. Bom, agora vamos, passo a passo, calcular a demanda dos apartamentos. A demanda dos apartamentos é F1 vezes F2, como nós tínhamos feito anteriormente. F1 era calculado na tabela 2. Para não voltar aqui, na tabela 2, se vocês observarem, ela traz o número de apartamentos, a quantidade, são 136, e o valor da demanda está aqui, 71,79. Só consultar a tabela 2. Já o F2, ele é obtido pela tabela 1, que ele é em função da área do apartamento. Uma área de 50 metros quadrados vai me dar 1,16 kVA. 1,16 o fator de diversidade F2. Multiplicando F1 vezes F2, que é 71,79 vezes 1,16, aqui é a dimensional, nós temos a demanda dos apartamentos, 83,27 kVA. Isso pode ser observado na tabela 2 e na tabela 1. Só ir lá na tabela, pegar os valores e multiplicar. Bom, calculamos a demanda dos apartamentos. Agora vamos calcular a demanda do condomínio, que é I1 mais 0,25 I2 mais 0,20 de T, que é das tomadas, mais M, que é dos motores. Qual é a iluminação do condomínio? Se vocês observaram anteriormente, a iluminação é 45.800. Lembramos que 10.000, 100% de carga, e o restante, 0,25. Então, veja, a demanda vai ser dada em kVA, então o fator de potência da iluminação é 0,95. Então, os 10 primeiros, 10 dividido por 0,95, dá 10,52. O I2 é o restante, 35,8 kW, que é o resto daqui. Dividido por 0,95, 37,68 kVA. Então, já tem o I1, já tem o I2. O I1 é calculado, repito,
Não deu mais de 10? 100%. Está aqui o I1, que é 10 por 0,95. Por que eu estou dividindo por 0,95? Estou transformando o watts aqui, o watts, né, em VA. Então, 10,52. O restante, 35.800, que é 35,8 dividido pelo fator de potência, que foi dado aqui. Então, deu 37,68. Tomadas. As tomadas, nós tínhamos tomadas de uso geral, 26,6 kVA, ou seja, 26.600. Nós tínhamos dois chuveiros de 5.400, mais duas torneiras de 3.700. Somando toda essa carga de uso específico, temos 44,8 kVA. Então, agora, eu vou calcular a carga dos motores e já tenho a demanda do condomínio. Bom, para calcular a demanda dos motores, eu vou fazer uso da tabela 3, que eu mostrei anteriormente, e a tabela 4. E eu vou só colocar os dados aqui para não ficar repetindo a tabela. Então, eu tenho um portão automático, ele é monofásico, de 1 CV. Consultando a tabela, 1 CV tem um motor, qual é o valor? 1,56 kVA. Eu tenho uma bomba trifásica de 3 CV, vou lá na tabela, 3 CV, é trifásica, né? Vou na tabela 4, deu 4,04. 4 elevadores de 15 CV cada, então tem 15, 4 elevadores, está aqui o 4, 38,29 kVA. Tem uma bomba de recalque trifásica, 7,5 kVA, 7,5 CV, dá 8,65. Ah, mas tem duas bombas de recalque, uma é reserva, então a gente contabiliza uma. Bomba de incêndio, uma bomba trifásica de 5 CV. 5 CV, vou lá na tabela, consulto qual é o valor em kVA? 602. Agora, somando tudo isso aqui, dá 58,56. Bom, agora já tenho a demanda dos motores, demanda das tomadas e iluminação. Vou somar 10,52 de iluminação mais 0,25 vezes 37,68 mais 0,2 vezes 44,8, né? 44,8 é o total de tomadas, mais os motores, 58,56. Somando tudo isso, qual é a demanda do condomínio? Demanda total do condomínio, 87,46. E agora, qual é a demanda do edifício? É o fator de segurança, 1,2, que multiplica a demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio. Fazendo essa multiplicação e essa soma, a demanda da edificação é 204,88 kVA. Tá aí, ó. O aluno perguntou como é que eu calculo a demanda da edificação. Como eu vou saber qual é o entroncamento que vai alimentar? Né? É um dos itens solicitados num projeto elétrico, que é a demanda da edificação. Aí, nesse contexto, eu fiz um exemplozinho aqui para vocês. Se a demanda é 204,88, qual seria a corrente prevista? A corrente prevista seria, o sistema vai ser alimentado trifásico, então é raiz de 3 VI, vamos imaginar que o sistema é trifásico 380, fazendo essa continha aqui, nós temos uma corrente, né, mínima, né? Por quê? Porque essa é a demanda calculada de 311,28. Aí você escolhe, né, qual é a seção do condutor que vai alimentar a edificação. Pois bem, pessoal, foi dessa forma que eu consegui responder esse aluno qual é o procedimento para o cálculo da demanda de uma edificação residencial. Essa aula ela vai ser utilizada para que a gente faça o planejamento dessa edificação, né? Vocês já sabem fazer o projeto de uma unidade de apartamento, que é o mesmo que de uma residência. Aqui eu fiz para vocês uma pergunta do aluno, como que se faz o cálculo da demanda da edificação. Foi utilizado como bibliografia o livro Projeto de Instalações Elétricas Prediais, aqui é Prediais, do Domingos Leite Lima, da editora Érica. Obrigado, espero
que todos aproveitem essa aula de cálculo de demanda da edificação. Fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.